Começa agora mais um Canal Fã. Eu sou o Giovanni Caprio. Eu sou Fernanda Wenzel. No programa de hoje você confere uma entrevista com o psicólogo Jairo Bauer, falando sobre jovens e as bebidas alcoólicas. Vamos ver também uma matéria sobre o efeito estufa com o professor Jorge Alberto Vilvoc. Teremos ainda o Cybermix e o Cybercine com Raquel Stephanie e Camila Balotin. Você confere agora a entrevista do psicólogo pelo terceiro Fórum de Qualidade de Vida e Saúde do Siemens da Ari. Do evento da Siemens da Ari que aborda o álcool. Dessa vez o foco vai ser nos jovens. Tu acha que esse aqui é o ponto mais crítico do assunto? Olha, acho que quando a gente fala de álcool no Brasil, a gente tem alguns pontos críticos. A questão da relação do jovem com a bebida, sem dúvida nenhuma, é um ponto bastante crítico, assim. E eu acho importante a gente fazer essa discussão, né? Que eles estão bebendo muito, desde muito cedo, e administrando mal essa questão do consumo, né? Então eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Doutor, o que pode atrair o jovem a beber e ainda mais tão cedo como está acontecendo? Uma série de coisas, né? A pressão dos amigos, a pressão do grupo, o modismo que existe em relação a beber e parecer mais descolado, mais maduro, a questão da publicidade, que eu acho que influencia muito o comportamento do jovem, o próprio fato dos pais beberem em casa. Acho que tudo isso são fatores que podem influenciar o jovem a começar a beber e hoje, com a autonomia que eles têm, começar a beber muito cedo, né? Tu acha que a mulher na propaganda, essa associação com o sexo feminino como é que posso dizer, é um ponto forte também, assim, pra levar o jovem à bebida? Eu acho que sim, né? Se você pensa... Hoje mudou um pouco essa história, né? Assim, quando a gente vê as pesquisas, homem bebe tanto quanto mulher no Brasil, assim. Homem toma um pouco mais de porre do que mulher, mas na quantidade de pessoas que bebem, começam a beber e bebem com frequência, homem e mulher, nessa geração mais jovem, bebem da mesma forma. Então, assim, obviamente a campanha que era mais focada no público masculino usa a mulher como um objeto de prazer, de reflexão, tá? Então, você vê lá o cara na praia, situação prazerosa, carro novo, situação prazerosa, tempo bonito, situação prazerosa, mulher bonita, situação prazerosa. E agora as agências de publicidade começam a discutir propagandas que o foco é o público feminino, e aí o que eles fazem, né? De novo, carro, praia e homem bonito, né? Quer dizer, numa tentativa de aproximar a mulher do universo da bebida. Então, de fato, o uso da imagem do outro, né, do sexo oposto como sensualidade, é um dos recursos que a publicidade usa. Tu mencionou também o pai e a mãe, o exemplo dentro de casa. Aquela velha história do proibido proibir, que é o medo de dizer o não para não reprimir a criança, é um assunto que vai abordar depois da palestra? Olha, eu acho que assim, esse é um ponto importante, né? Uma geração de pais que veio com isso na cabeça, né? A gente não pode proibir, já que a gente foi tão proibido. Talvez seja uma geração de pais que tenha dificuldade de botar mais limite. Agora, além disso, eu acho que tem assim, a forma como o pai e a mãe dão exemplo em casa do que é beber, né? Boa parte dos jovens começa a beber em casa. A gente vai até mostrar esse número na pesquisa. Daí vem a reflexão, né? Se eles estão vendo o pai beber de uma maneira determinada, talvez eles copiem esse comportamento. Se meu pai toma porre todo final de semana quando tá com os amigos fazendo churrasco, por que eu não posso tomar um porre também quando eu tô com os meus amigos, né? Então acho que é uma coisa pra gente pensar. E daí depois ainda fica difícil dizer eu não, tendo ali. Pois é, eu tomo porre, mas você não pode, né? Como você vai ter argumento para usar esse discurso, né? Doutor, saindo um pouquinho mais aqui do evento, como é que foi o teu início assim, nos meios de comunicação para abordar esses assuntos de jovem? Porque afinal tu é uma das autoridades nesse assunto. Eu acho que foi acontecendo assim, eu tinha feito medicina, tinha feito psiquiatria, sempre gostei de comunicação e procurei assim focar meu trabalho nessa questão de trabalhar com o jovem questões de comunicação e de prevenção. Legal. Outro assunto, agora você está com blog, doutor? A gente tem um site, na verdade, que é o Dr. Jairo, doutor.com.br, www.doutorjairo.com.br. Dentro do site tem um blog, mas a função do site basicamente é manter a informação disponível o tempo inteiro para o jovem, né? Qual é o tipo de questão que o jovem mais te pergunta? Mais em relação à sexualidade mesmo. O foco do site é basicamente sexualidade. Tá. Muito obrigado, doutor. Bom fórum para o senhor. Veja agora a matéria sobre o efeito estufa com o professor Jorge Vilvoc. Ele começa falando sobre como acontece o efeito estufa. Olha, o efeito estufa é um fenômeno natural que, inclusive, ajuda a manutenção da vida na superfície do nosso planeta. E consiste no seguinte, nós temos, como parte da atmosfera, esse envoltório gasoso que envolve o nosso planeta, uma camada enriquecida em uma
certo número de gases, dentre os quais eu vou destacar apenas o gás carbônico, o CO2, e o metano, CH4, né, e que cumprem uma função muito interessante. Quando as radiações solares chegam ao nosso planeta, elas aquecem a superfície do planeta. Esse calor, né, tende a voltar para o espaço exterior sob a forma de radiação infravermelha, calor. Né. Ora, o que acontece na atmosfera? Essa camada de gases, né, impede que todo esse calor fuja do planeta e mantém a superfície dele aquecida. Isso é o efeito estufa. Se não existisse o efeito estufa, a temperatura média do nosso planeta seria aproximadamente 15 graus abaixo de zero. Então, as condições de vida que nós temos hoje no planeta não existiriam certamente. Bom, o que está acontecendo então? O que se tanto fala em efeito estufa? O que acontece é que o homem, a partir da Revolução Industrial, começou a queimar quantidades crescentes de combustíveis fósseis. Primeiro, carvão mineral, para a produção de vapor, já que no final do século XIX, no final do século XVIII, começo do século XIX, né, toda a indústria e os meios de transporte funcionavam a vapor, né, a geração desse vapor consumia quantidades enormes de carvão mineral. Depois do carvão vieram os veículos que consumiam combustíveis fósseis, petróleo, e hoje petróleo e gás natural. A queima desses combustíveis fósseis vem produzindo quantidades crescentes de gás carbônico, que aumentam a percentual de gás carbônico na atmosfera e, consequentemente, aumentam o efeito estufa, ocasionando o que se chama de aquecimento global. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural. O que nós estamos tendo hoje é, na verdade, um aumento desse efeito estufa produzido pelas emissões de gases, gás carbônico, metano e uma série de outros gases que produzem, então, um aquecimento que se sente de uma maneira global, por isso chamado aquecimento global. Olha, de uma maneira muito simples, né? A alteração desses regimes climáticos influencia diretamente na qualidade e na quantidade das nossas safras agrícolas. Né? Um período de seca prolongado, como nós tivemos há 2 anos atrás, e por 2 anos, né, trouxe uma diminuição de produção agrícola enorme no nosso estado, cujas consequências a gente vive até hoje, né, de dificuldades na economia do nosso estado. Mas isso só relacionado com essas variações climáticas. Mas vocês imaginem, uma subida do nível do mar, por pequena que seja, certamente ocasionará a salinização das nossas lagoas costeiras, né? Sobretudo a Lagoa dos Patos, que tem uma comunicação direta, aberta com o mar, né? E salinizando essas águas, nós vamos ter a salinização das águas que são utilizadas para a irrigação das lavouras de arroz, que se desenvolvem nas zonas costeiras desses corpos d'água. Né? Isso certamente trará preocupações com relação à produção de arroz nessas regiões.